Olá pessoal, professora Vanessa mais uma vez por aqui para o quadro Bioquímica Aplicada. A gente aborda tanto sobre os exames, na visão integrativa, na visão da otimização, quanto dos processos patológicos focando na bioquímica, ou seja, vamos ampliar a nossa forma de tratar o nosso paciente, entendendo a bioquímica dos problemas. E hoje o tema é muito bom, é um tema muito apimentado. Vamos falar de libido. Por que os pacientes têm falta de libido? Por que essa queixa tem aumentado demais nos nossos consultórios por aí? Então, se você gosta desse tema, fica até o final. Então, pessoal, vamos falar aqui hoje sobre libido na visão bioquímica, é lógico, né? A gente sabe que existem outros fatores para uma pessoa ter problemas de desejo sexual, enfim, problemas psicológicos, traumas, e nós não vamos abordar isso. Nós vamos focar na bioquímica, na parte hormonal, na parte de neurotransmissores, ou seja, tudo que envolve aí o desejo sexual, que é a libido. E se você gosta desse tema, já envia esse vídeo, já compartilha e já curte também, tá bom? E nós vamos abordar, gente, do começo ao fim aqui, então nós vamos seguir um raciocínio, então você precisa ficar até o final para entender quais exames, como a gente avalia a verdadeira causa desta queixa. Por quê? Como tudo na vida é uma causa multifatorial. Já acabei de falar, né, que existe a parte psicológica, existe a questão emocional, mas também dentro da bioquímica existem vários fatores que podem interferir para que você tenha, para que o teu paciente tenha essa queixa. Isso precisa ser abordado de uma forma minuciosa, a gente tem que fazer um rastreio, a gente tem que entender o todo do organismo do paciente. Qual que é o problema hoje, né? Que as pessoas querem... A queixa A se resolve com tal fórmula ou com tal fármaco. E não é assim, porque nós podemos ter vários pacientes diferentes que têm a mesma queixa, porém as causas bioquímicas no organismo de cada um são diferentes. Predomina no paciente A problemas hormonais. No paciente B, existe uma questão com os neurotransmissores, existe inflamação, existe uma resistência hormonal, então você precisa investigar. E pode ser que exista tudo ao mesmo tempo, num organismo bem desequilibrado, e é bem comum isso acontecer. Tá bom? Então, por isso que não existem fórmulas específicas, pílulas mágicas para libido. Gente, não caiam nessa, né? Se você é um profissional de saúde, que você é raiz, que você é um profissional que está buscando ser referência, está buscando resolver os problemas do teu paciente, não vai ser videozinho curto do TikTok, não vai ser uma pílula mágica, não vão ser recortes por aí de coisas que vão te ajudar a ser um profissional capacitado. Por isso que a gente vai pegar um assunto aqui do começo ao fim para abrir a tua mente para o que você precisa estudar e aprofundar, entendeu? Então é isso que vai fazer a real diferença na vida dos pacientes. Um profissional que entenda a bioquímica e que saiba rastrear os pontos importantes. Então vamos lá? Antes de a gente falar da libido, eu preciso lembrar vocês que existem 3 etapas dentro do tema desejo sexual, dentro, né, do comportamento sexual. O primeiro é a libido e é o que nós vamos abordar na aula de hoje, que é o desejo, que é o gatilho que vai dar origem a tudo, né? Sem isso, nada do resto aqui acontece. Por isso que é tão importante nós sabermos identificar qual é o problema dos nossos pacientes para que eles possam ter uma vida plena. Ter uma vida sexual também faz parte disso, né? De ter uma saúde plena, ser produtivo. Vem no pacotão lá, né? No pacotão da vida plena, da saúde plena. Segundo ponto, excitação. Então, tudo começa na libido. A excitação, a gente tem os mecanismos pró-eréteis, toda uma série de acontecimentos bioquímicos que despertam o corpo, que vão mudando as sensações, né? Que vão trazendo um preparo para o ato sexual e, claro, para o grande finale, o orgasmo, o prazer, a realização no ato sexual. Então são essas 3 etapas, e nessas 3 etapas nós temos sim neurotransmissores que são importantes, nós temos hormônios que estão envolvidos e nós temos o funcionamento dos sistemas que são muito importantes. Um exemplo, problemas da microcirculação.
né? Pessoas que têm diabetes, que têm excesso de lipídios, né? Dislipidemias, pessoas com excesso de coagulação vão comprometer a microcirculação. Principalmente para o homem, a microcirculação é crucial para a ereção, por exemplo. Então a gente tem que ter um cuidado de saúde geral. Infelizmente, nós profissionais de saúde, nós aprendemos a tratar doenças, ao invés de tratar o organismo do nosso paciente, que tem uma doença, que tem um problema. Então a gente fica lá querendo tratar a doença e o gatilho, a origem ou os gatilhos, as origens daquele problema estão espalhadas pelo corpo como um todo. Por isso que a gente precisa mudar a mente, precisa olhar o paciente que tem uma doença. E se eu tratar os desequilíbrios bioquímicos daquele paciente, se eu tratar o metabolismo, se eu melhorar o metabolismo, se eu melhorar produção, síntese de hormônios, neurotransmissores, enzimas, enfim, eu estou tratando a doença, estou tratando qualquer problema, porque quando eu dou condições para o organismo, ele vai se autocurar. Essa é a grande realidade e não é assim que a gente estuda na nossa graduação, infelizmente. Voltando aqui, né, a gente precisa pensar no todo do organismo do nosso paciente. Por isso eu vou dar as opções, eu vou colocar vários pontos que você precisa analisar quando um paciente tiver a queixa de falta de libido. Todo o processo, gente, essas 3 etapas, tem alguns neurotransmissores envolvidos. Então, síntese de noradrenalina, liberação da noradrenalina, acetilcolina, glutamato, a própria adrenalina, né, que vai contribuir para uma série de mecanismos que precisamos ter ok na hora do ato sexual, né, energia. Por isso também até o próprio cortisol está envolvido, então precisa ter uma liberaçãozinha de cortisol para o ato sexual acontecer. A gente já começa a ligar, peraí, então pacientes que tenham fadiga adrenal, baixa do cortisol, o desempenho sexual vai diminuir. Então você vê que uma coisa não é isolada, né? Eu tenho toda uma inter-relação dos sistemas. Para ficar mais fácil de você compreender, de você não ficar enlouquecido, vamos olhar a lousa por partes. Eu sei que essa lousa enlouquece as pessoas. Eu não tô louco! Precisamos ir ponto a ponto. Vamos focar em um neurotransmissor que é muito importante para o nosso tema, que é libido, né? Então, qual neurotransmissor é muito importante? Dopamina. Já falamos da dopamina também na aula de hipotiroidismo que a gente já colocou aqui no canal. A dopamina não, da tirosina, que é o precursor da dopamina, e por acaso é o precursor também do hormônio T3 e T4. Então a gente já começa a perceber a importância de ter este aminoácido, tirosina, em ótimas concentrações para que a gente produza tanto os hormônios tiroidianos quanto os neurotransmissores. Não é só a dopamina que usa como matéria-prima a tirosina. Temos também a noradrenalina e a adrenalina, que é originada da nor. Ou seja, para construirmos essas 3 substâncias, nós precisamos de tirosina. Então já começa um entendimento aí. Peraí, se eu tiver aquele velho problema de, primeiro, ingesta de aminoácidos, segundo, digestão dos aminoácidos, que eu já sempre falo para vocês sobre trato digestório, que não tem como ter saúde plena sem ter um trato digestório regulado, estômago, intestino, sem desbiose, sem hiperpermeabilidade, com uma microbiota competente, digamos assim, constituída, correta. Então, por isso que a gente começa a cair em alguns pilares da saúde. A gente não consegue melhorar a ponta, e libido é a ponta do iceberg, tá bom, gente? É a ponta do iceberg. Quando a gente fala de hormônios sexuais, nós estamos lá na ponta. Para eu bagunçar um eixo hormonal, eu preciso ter bagunçado uma série de outros sistemas. Por isso que você ficar tratando... Ah, mas eu vi que tem uma fórmula lá, uma planta que é bom para libido, vamos lá. Legal, você pode até ajudar de alguma forma o teu paciente, mas você não está tratando as causas, você não está equilibrando o organismo, e aí pode não funcionar o tratamento como deveria. Para a gente aumentar, por exemplo, a produção, então, dos neurotransmissores, a gente pode pensar em tirosina, dá para suplementar, para formar a dopamina, para formar neurotransmissores de uma forma geral. Eu preciso de B12 na forma de metilcobalamina, eu preciso de metilfolato, eu preciso de B6. Sem vitamina B6 não forma nenhum neurotransmissor, sem magnésio também não. Então vão vendo aí que existem problemas bioquímicos que podem diminuir a produção, a síntese dos neurotransmissores, porque você não está ingerindo matéria-prima. Como você quer construir uma casa sem ter tijolo e cimento?
vai ficar impossível. E aí os problemas começam a aparecer. Então, eu preciso melhorar síntese desses neurotransmissores. Então, o primeiro ponto que você tem que analisar no teu paciente, ingestão dessas substâncias, e a gente vai acabar caindo na falta de nutrição, né? A pessoa tá ali, às vezes, obesa e não tem micronutriente porque a alimentação é péssima. Então, nada vai melhorar sem ir lá na raiz, melhorar micronutrição, tirar alimentos ultraprocessados e substituir por alimentos de verdade, comida de verdade. Além da questão também da síntese, eu posso usar alguma planta para melhorar a concentração de dopamina? Tem a mucuna pruriens, vocês podem pesquisar sobre ela. Então eu poderia, uma vez que eu entenda que naquele meu paciente, talvez o problema dele seja a falta de dopamina, eu posso prescrever alguma coisa, os precursores que eu acabei de falar, posso prescrever também as plantas, um exemplo é a mucuna pruriens, para que ele tenha um up de dopamina. E tem como eu analisar dopamina, neurotransmissores tirando o sangue, analisando? Não, gente. Isso não vai ser uma realidade do que está acontecendo lá no centro mesolímbico, que é onde eu preciso ter a dopamina para ter o desejo sexual e também, olha a importância da dopamina, o orgasmo. Então, se o teu paciente está lá queixando de libido e você começa a perguntar, e o ato sexual em si, né, e o orgasmo? Porque às vezes você tem uma queixa aí também. Você começa a perceber, então, realmente que talvez seja a dopamina. Existe um questionáriozinho que às vezes eu passo para os alunos, perguntas, né, que demonstram a baixa de dopamina. Uma delas é fadiga, né, a outra é essa falta de libido, isso daí diferencia dos outros neurotransmissores, né? Um cansaço extremo, falta de prazer, de recompensa, porque a dopamina, ela é o neurotransmissor do prazer, da sensação de recompensa que você sente ao fazer uma atividade que você gosta, ao comer um alimento que você gosta. E aquela pessoa que começa a ficar apática, sabe? Aquela pessoa que, eu gostava tanto de pescar, agora nem isso eu gosto. Eu prefiro ficar só em casa. Sabe aquela falta de desejo mesmo de várias coisas? Pode ser a baixa da dopamina. E aí tem um hormônio que ele pode subir na baixa de dopamina. Não posso dosar a dopamina, mas que tal eu dosar um hormônio chamado prolactina? Tá aqui nos hormônios, ó. Prolactina. A prolactina pode subir na baixa de duas coisas. Primeira que eu acabei de falar, dopamina baixa. E segundo, também a falta de testosterona pode elevar os níveis de prolactina. Porque prolactina, ele é um hormônio, gente, que ele aumenta para a produção do leite, teoricamente, na gestação. Então não é normal você, no teu dia a dia, se você não está gestante, ter um aumento da prolactina. Ou você tem um tumor benigno, a maioria das vezes é benigno, na hipófise, e você está liberando estimulação e está produzindo prolactina, ou você tem essas descompensações bioquímicas que eu estou falando aqui. E a dopamina é um neurotransmissor que, quando ela cai, é porque você já está numa fase mais avançada do estresse, né? Ou você juntou aí fatores de baixa nutricional, com estresse exagerado no trabalho, ou estresse emocional, algum tipo de estresse que força o teu organismo, você vai ter a baixa da dopamina. Então, eu já começo a pensar lá no eixo da adrenal. Depois a gente vai falar dos hormônios aqui. Então, eu tenho que me remeter. Peraí, mas por quê? Não é só assim, a dopamina tá baixa, vamos colocar a precursor. Por que baixou a dopamina? Essa é a pergunta que um bom clínico faz, né, gente? Não é legal tratar, faltou testosterona, vamos socar testosterona. Não é bem assim. Talvez não resolva o problema. E eu acompanho muitos pacientes há muitos anos para ver que nem sempre, aliás, tem uma grande porcentagem de pacientes que usam doses altas de hormônio e não tem a resposta que esperavam, porque não é só o fator de colocar o hormônio, é fazer esse hormônio funcionar, é fazer esse hormônio chegar onde ele tem que chegar. Num organismo sem microcirculação, o hormônio nem chega. Num organismo onde os receptores hormonais estão detonados por estresse oxidativo, ó, nós aí voltando para os pilares, né? Estão detonados por glicação, tem falta nutricional para que quando aquele hormônio liga no seu receptor, como que funciona um hormônio, gente? Internamente na célula.
Ele vai só ligar no receptor e magicamente as coisas vão acontecer? Não, né? Ele vai desencadear reações bioquímicas, geralmente de síntese. E aí, para eu ter uma síntese proteica que vai gerar uma proteína efetora, que vai trazer um efeito, eu preciso ter nutrientes, micronutrientes importantes dentro da célula. Então, parem de achar que socar hormônio, eu fico um pouquinho abalada com esse tema, porque tem pessoas que acham que hormônio mata, então é um grupo extremista, e tem a outra pessoa que acha que doses cavalares de hormônio resolve tudo. Gente, as coisas estão no equilíbrio. O segredo da vida plena, da saúde, está no conhecimento do todo, não de pílulas mágicas. Tem gente que quer usar o hormônio como pílula mágica. Além de atender vários pacientes que vêm já com uso de hormônio, uma pessoa que estuda muito, que está em vários grupos de estudos do Brasil. E eu falo para vocês que o hormônio não resolve tudo. Vamos achar o equilíbrio, vamos entender a bioquímica para a gente ver que as coisas se interrelacionam. O hormônio é importante? Sim, extremamente, mas não vai resolver tudo sozinho. A gente tem que pensar nessa questão de melhorar a via dopaminérgica? Sim, mas eu tenho que entender por que a dopamina caiu, tá? E aí eu começar a trabalhar os pilares da saúde. No final a gente cita aqui os pilares. Beleza, dopamina, ok. Primeiro ponto, neurotransmissores estimulantes, sendo o principal dopamina. Vamos começar a entender essa lousa bagunçada com uma letra ótima. Por que não volta ao normal? Ponto número 2. Nós temos neuropeptídeos, que são muito importantes para a nossa produção do prazer, do sistema límbico funcionar, regulam o desejo, regulam a excitação, né? Eles atuam lá no sistema límbico chamado de melanocortinas. Tá bom, gente? Esses neuropeptídeos também são importantes, são liberados e tem uma função no organismo como um todo, se você for ler sobre eles, mas eu estou falando da função no sistema mesolímbico. E daí tem muita relação com prazer. E essa liberação desses neuropeptídeos também depende de um organismo que está nutrido e que tem as condições de construção dessas substâncias, tá bom? Então, assim, hoje, por que eu trouxe falando deles? Porque existem estudos hoje tentando criar substâncias sintéticas que mimetizem, que imitem esses neuropeptídeos aí do prazer. Mais uma vez eu falo, legal, ótimo, se a gente puder ter algo assim para prescrever para o nosso paciente, vai ser maravilhoso. Só que nunca sem entender por que ele não está produzindo naturalmente os seus neuropeptídeos. E aí, quando a gente pensar nisso, nós vamos cair lá novamente no fundo do negócio, que é pilares da saúde. Falta de nutrientes e excesso de toxinas são as duas grandes coisas que desequilibram tudo. E aí a gente não pode simplesmente ficar tratando a ponta sem tratar a base, não vai dar certo. É isso que se faz uma vida inteira e as pessoas continuam adoecendo e as doenças continuam progredindo. Aí eu vou lá, tenho uma hipertensão, eu dou um antihipertensivo. Aí quando eu olho para o meu paciente, ele evoluiu. Aí eu preciso dar 2 antihipertensivos, porque o antihipertensivo está regulando a pressão, está tratando as multicausas, os multifatores que levaram à hipertensão, está tratando o estresse oxidativo, a inflamação crônica sistêmica, a disbiose que está gerando essa inflamação, está sendo tratada? Não, né? Então as coisas continuam progredindo. Outras doenças vêm, porque as doenças são sempre causadas pelas mesmas reações bioquímicas deletérias que eu falo para vocês em todo o vídeo. Neuropeptídeos que regulam, importantes para que a coisa flua, né? Para que a coisa aconteça. Terceiro ponto, neurotransmissores inibitórios. Então quer dizer que se eu tiver falta dos excitatórios, eu já não vou ter libido. E se eu tiver, por alguma razão, excesso de neurotransmissores inibitórios, que deveriam aumentar após ato sexual, após isso aqui acontecer, ó, né, vai aumentar essas substâncias aqui, porque elas são substâncias de inibição, de finalização do ato sexual. E aí algumas pessoas usam alguns fármacos, algumas substâncias químicas, às vezes até drogas, que aumentam essas substâncias de inibição do desejo. Então vamos lá para a primeira, coisas que aumentem a serotonina. A serotonina, ela é um neurotransmissor da saciedade. Estou satisfeito, estou feliz. Como que você espera que você tenha desejo se você já está satisfeito? Então tem muitas, mas olha, muitas pessoas
usando inibidores da recaptação de serotonina, os famosos antidepressivos. E a maioria dos antidepressivos aumenta a serotonina. Por quê? A serotonina não tem uma única função no corpo. Assim como todos os neurotransmissores, depende o ponto do cérebro que você está falando, a serotonina vai ter a função de saciedade, vai ter a função de alegria, antidepressão, né? Vai ter, se for na periferia, antidor. A serotonina e a noradrenalina na periferia do organismo, eles são analgésicos importantíssimos. Tanto que quando você olha um tratamento convencional para fibromialgia, por exemplo, estão tomando lá inibidores da recaptação de serotonina, porque analgesia. Então, infelizmente, esse é um efeito adverso do uso desses fármacos, inibidores da recaptação de serotonina. Por isso que a gente tem que fazer de tudo para evitar o uso de fármacos. A gente tem que fazer de tudo para o nosso corpo ter ferramentas, ter condições de construir os seus neurotransmissores de forma natural, né? Talvez colocando precursores da serotonina, nutrientes importantes para a sua construção. Agora, cada caso é um caso. Aqui está uma explicação para o teu paciente que toma antidepressivo do porquê que a libido foi afetada. Segundo grupo de substâncias, chamados de opioides. Então, a gente tem opioides endógenos, chamados de endorfinas e encefalinas, né? Então, endorfinas e encefalinas são analgésicos, dão aquela sensação de relaxamento, de conforto, que acontece a liberação no final do ato sexual. Só que você também pode estar usando substâncias opioides. Um exemplo, codeína, então pessoas com dores crônicas, né? Morfina. Existem drogas também, né? Heroína é a droga mais conhecida que estimula o sistema opioide aí dá essa sensação, ó, sensação, recompensa sexual. Então, por que as pessoas utilizam heroína, né? Porque é uma droga que vai mexer com esse tipo de prazer. Então, as sensações que ela vai provocar. Agora, uma pessoa que usa esse tipo de droga não pode esperar muito de libido e desejo sexual, tá? E aí a gente volta a falar dos fármacos opioides, né? Que não são drogas de abuso, mas que são fármacos que têm uma função aí, porém podem estar inibindo libido, tá bom? E o terceiro grupo, endocannabinoides. Também temos substâncias, nós temos um sistema canabinoide, certo? Dentro do nosso organismo. Por isso que quando a gente fala de cannabis, ela tem onde ligar e ela provoca efeitos, porque nós temos um sistema dessas substâncias naturalmente. Agora, se esse sistema estiver muito ativado, vai ser um inibidor do desejo sexual. Então, tem pessoas que gostam de alguns produtos aí, né, derivados da cannabis, que podem estar prejudicando a sua libido. Falamos já, ó, vamos recapitular, da importância da dopamina, né, no processo. Já falamos das melanocortinas e dos neurotransmissores inibidores. Então, até aqui, o que você precisa ter de conhecimento para entender se algum desses três fatores, né, está afetando o teu paciente, é fazer um bom rastreio, uma boa anamnese, perguntas e respostas. Algum examezinho aqui, ó, prolactina, vai te ajudar a enxergar também por reflexo, né? Se a prolactina estiver alta é porque a dopamina está baixa. Dopamina subiu, prolactina desceu. Falando nisso, não podemos esquecer dos fármacos que inibem a dopamina. A gente tem os antipsicóticos, mas que são usados também muito para outros transtornos, não apenas para a esquizofrenia. Transtornos de bipolaridade, por exemplo, para suprimir uma agitação, um paciente que está com alguma crise, muitas vezes se usa esses fármacos que baixam a dopamina. E aí, obviamente, que vai inibir o desejo, né? Vai atrapalhar todo o processo aí de ato sexual. Exemplos, né? Quetiapina, olanzapina, que são os mais usados aí para transtornos, né? Risperidona, tá bom? Aí quem é farmacêutico tem que saber quais são os antipsicóticos inibidores, né? Por isso eu tô falando aqui, porque eu sei que tem paciente assistindo, tem outros profissionais que talvez a farmacologia não foi muito forte aí na graduação. Tem fármaco bloqueador da dopamina? Vai desandar um pouquinho a libido. Agora, se a pessoa está tomando o fármaco justamente porque ela tinha excesso, não vai mexer muito, né? Se a dose do fármaco tá ideal, vai equilibrar o sistema, tá bom? Mas vocês precisam lembrar disso. Fármacos inibidores de dopamina
podem prejudicar aqui libido. E vamos, né, para o mais falado, hormônios. Hormônios, sim, os hormônios são importantíssimos, tá, para que a gente tenha libido e todo o desenrolar, né, do nosso processo aqui de ato sexual, né, de comportamento sexual, vai depender de hormônios, com certeza. E aqui a gente já começa a ter pontos para fazer dosagens, né, de algumas coisas importantes em relação aos hormônios. Então, eu coloquei aqui a cascata hormonal, porque isso aqui é importantíssimo que vocês saibam. Não tem como compreender, entender hormônios se você não entender as inter-relações. Por que que eu tenho um estresse? Vai baixar minha progesterona, vai baixar minha testosterona, você tem que entender, tá? Mas estou aqui para lhe ajudar a entender essa maravilha desse monte de flechas e nomes, tá? Para que você saia daqui mais feliz, que entendeu finalmente aí todas as inter-relações. Esse é o objetivo da aula, tá, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso lembrar vocês é que os hormônios esteroidais, eles são todos de origem do colesterol. E aí vem um ponto também interessante de lembrar vocês. Quando um paciente começa a ter quedas hormonais, o que o corpo faz de forma reflexa? Se o teu corpo começa a ver, peraí, tá faltando essa substância aqui. O que dá origem a essa substância? Ah, é o colesterol. Vamos aumentar a síntese do colesterol. Vamos colocar mais matéria-prima para circular. Então, às vezes, você olhar com calma o perfil lipídico do teu paciente, você vai entender que o aumento do colesterol dele foi porque também porque existe uma baixa hormonal. Lembrando para vocês que o colesterol, ele é construído através do acetil-CoA. Vocês lembram, né? Vocês estão sabendo tudo de bioquímica? Não, né? Então vou lembrar aqui vocês. O acetil-CoA é que vai dar origem ao colesterol. Ele vai ser sintetizado no fígado, a 80% dele, ou mais, depende, né, dos autores aí. Apenas 10, 20, 5% do colesterol circulante no teu corpo veio da alimentação. Então, se você parar completamente de ingerir, por exemplo, gordura animal ou derivados de animais, você mesmo assim pode ter colesterol alto. Claro, por quê? Porque ele é sintetizado no fígado. E eu vou contar mais agora para vocês. Da onde vem o acetil-CoA? Você já ouviu falar dele, né? Numa coisa chamada ciclo de Krebs, aquela bioquímica básica horrorosa que eu tive na graduação, que tive que decorar como transformar a glicose, o açúcar, em energia. E tinha um processo inteiro lá, que chamava 3 grandes reações, que eu tive que estudar, o professor tive que decorar, que eu não entendi nunca pra quê, qual era a utilidade daquilo, mas... Eu já ouvi falar de acetil-CoA. Então, o acetil-CoA, ele vem a partir da degradação, vamos dizer assim, da glicose, para que ela seja transformada em energia. No meio do processo, vai surgir o acetil-CoA. Vou terminar lá o ciclo de Krebs, gerando ácido pirúvico, que vai ser transformado em acetil-CoA, para dar sequência, aliás, ao final da glicólise, né? Acabou a glicólise, ácido pirúvico, transformo isso em acetil-CoA para iniciar o ciclo de Krebs, que vai dar origem aos NADs, os FADs, que depois na cadeia respiratória vão gerar finalmente ATPs, energia. Por que você está falando tudo isso nesse momento, professor, no meio da aula, assim, do nada? Não, não é do nada. É porque eu quero lembrar você que o colesterol ele é formado a partir do açúcar. Opa, agora fez sentido. Aí a pessoa tá lá, não posso comer gordura porque o meu colesterol, e ó, pau nos carboidratos. Parabéns. Origem do colesterol chama-se acetil-CoA, que vem do açúcar. Então, por favor, aprendam a comer. Vamos tirar, reduzir, baixar, diminuir. Açúcar refinado dá para excluir da vida, né? Mas ter um controle maior dos carboidratos quando o nosso paciente tiver muitas alterações que envolvem colesterol. Viu como bioquímica é vida? Né? Parar de falar bobagens para o nosso paciente. E aqui eu posso então entender que o colesterol é muito importante. É por isso que o corpo sintetiza. É por isso que o fígado tem essa ferramenta para não depender da tua alimentação, porque é extremamente importante o colesterol. Importante para a construção de toda essa cascata hormonal e importante também para a construção da membrana celular, rigidez da membrana. Então, todas as células precisam do colesterol. Então, é uma substância importante. Quando você tiver um paciente com alterações, você tem que investigar os hormônios também, para ver se esse colesterol não está subindo por uma deficiência hormonal. E aí, vamos lá. Primeiro hormônio que surge aqui, a gente considera um pré-hormônio, é a pregnenolona. E a partir dela, nós vamos ter a formação de toda a cascata hormonal, tá? Pregnenolona já foi uma substância que poderia ser prescrita por médicos, tá? Não sei como é que tá agora no Brasil, porque foi liberada, foi proibida, foi liberada. Então,
é uma substância interessante, porque quando você usa uma pregnenolona, você aumenta todo o funcionamento dessa cascata. Teoricamente, você daria origem aí ao aumento geral de hormônios esteroidais, tá? Vai ter uma substância intermediária chamada desoxicorticosterona, aí vai formar aqui a corticosterona e finalmente a aldosterona, que é um hormônio mineralocorticoide, que a gente fala, é importante para a regulação hidroeletrolítica. Para o nosso tema de hoje, esse hormônio aqui não interessa muito. Então tá, a pregnenolona deu origem à aldosterona, ela vai dar origem também a 17-hidroxipregnenolona, que aí sim vai envolver aqui hormônios que nos interessam muito no processo de libido. Vou descer primeiro para vocês entenderem por que algumas pessoas têm a baixa da testosterona, têm a baixa dos hormônios sexuais. Imagina qual é a prioridade do teu corpo. Será que a prioridade do teu corpo é manter o ato sexual ou é manter você vivo? O que vocês me dizem? Bom, acho que para fazer sexo eu tenho que estar vivo. Eu preciso manter a síntese de um hormônio aqui, ó, chamado cortisol. O cortisol, ele é o hormônio que nos faz acordar de manhã, que dá origem aí ao ciclo circadiano e faz com que você tenha forças, que você tenha energia para levantar da cama e cumprir o teu dia. Então ele vai mexer lá na liberação do açúcar, uma série de coisas que vocês podem ver depois. A aula não é sobre cortisol, mas ele tem uma série de efeitos que são responsáveis por manter a nossa vida. E aí o que acontece quando eu tenho estresse, que eu trabalho demais, que eu não me alimento, que eu não durmo? Eu começo a ter uma demanda maior do cortisol. Então o meu corpo ele começa a direcionar os precursores para a formação do cortisol e vai diminuir um pouco a demanda, né? E o aldosterona também é muito vital, tá? Então vai diminuir um pouco a demanda, principalmente para os hormônios sexuais. Então por isso que quando eu penso assim, meu paciente está com testosterona baixa, eu não tenho que ir lá e simplesmente vamos dar testosterona, eu tenho que falar por que isso está acontecendo. Vamos olhar o cortisol. Muitas vezes só o fato de você melhorar toda a parte da nutrição, desintoxicação, modulação da adrenal, que tem fórmulas, tem ativos, né? Ashwagandha, rhodiola, tem fórmulas que fazem com que exista uma regulação na produção do cortisol, fórmulas para estresse adrenal. Só o fato de normalizar ali, muitas vezes o teu corpo já vai voltar a normalizar os hormônios periféricos, a produção periférica, principalmente em pessoas jovens. Então, por isso, cada caso é um caso, né? Uma mulher que está em menopausa, que já entrou em falência ovariana, não vai voltar a produzir níveis altos de estradiol, estrona, porque a gente regulou o cortisol, tá? Então, cada caso é um caso. Mas, hoje, se vê cada vez mais pessoas mais jovens com problemas hormonais, né? Com problemas de baixa de hormônio sexual. Tem muito a ver com o estilo de vida, com a alimentação péssima e com o ganho de peso. Então vamos tratar a base? Que tal? Que vai melhorar tudo, né? Vai melhorar só o hormônio, vai melhorar a vida, tá bom? Então, cortisol. O que tinha no meio do caminho aqui que era importantíssimo? E a gente também precisa falar? Progesterona. Então, por isso que eu falei no começo da aula. Quando você entende as inter-relações, você consegue entender por que das baixas. Então, quer dizer que se eu tiver estresse adrenal e a demanda do cortisol for muito alta, eu vou ter uma queda na progesterona também. E aí começa a vir um monte de coisa na minha cabeça aqui. Se eu tiver, por exemplo, uma baixa de progesterona e ela for muito intensa e o meu estradiol, a relação estradiol e progesterona ficar muito distante, eu vou ter uma coisa chamada predominância estrogênica, vou ganhar peso. Se eu for mulher, então, vou correr o risco de ter endometriose. Se for, no caso, homem, eu posso começar a ter um desenvolvimento aí de gordura localizada, né, nas pernas, no bumbum, uma gordura que seria mais feminina. Eu vou deixar meu corpo mais feminino, vou começar a criar mama. Já viu homens assim? Como começam a ganhar peso, tá? Geralmente é falta de testosterona, falta de progesterona e excesso de estradiol, tá? Uma coisa que se retroalimenta, né? Se eu ganhar peso, eu vou ter mais tecido adiposo. Se eu tiver mais tecido adiposo, eu tenho mais enzimas chamadas aromatases. Estão vendo essa enzima aqui, ó? Eu deixei aqui. Aromatase. Essa enzima transforma a testosterona em estrógeno. E ela está muito espalhada pelo nosso tecido adiposo. Então, quanto mais tecido adiposo, mais risco de eu transformar
a testosterona em estrógeno. Aí já começa a entender o perfil do meu paciente. Ele chegou com essa queixa de libido, ele tá com sobrepeso, ele tá com inflamação, trato digestório funcionando. Aí eu começo a fazer um monte de parênteses ali, antes de ficar pensando só em repor hormônio e achar que tudo vai se resolver. Eu preciso melhorar os sistemas, né, como um todo. Aromatases em excesso, eu vou perder testosterona para estrógeno. Então, beleza, entendemos aqui o papel do cortisol, que ele é mais importante, que ele vai roubar precursores, né, se eu tiver em estresse. Claro, depois de um tempo eu vou ter a queda do cortisol. Aí não vai ter libido. Aí acabou. Porque aí eu não tenho nem energia para nada. A coisa poderia piorar, né? Sempre pode. Então, você ter um cortisol alto é ruim? É, muito ruim. Mas significa que dá ainda para evitar a queda. Agora, quando você pega um cortisol já despencado, aí a gente vai ter que ter um empenho, toda essa estrutura ser pensada e com certeza tem solução, né? Quem estuda bioquímica sabe. Mas envolve mudança de estilo de vida, né? Envolve emagrecimento, envolve usar os suplementos da adrenal, envolve ter os nutrientes, precursores todos aqui. Então, tenho sempre o que fazer. Beleza, vamos voltar aqui então na 17-hidroxipregninolona, né? Progesterona, cortisol. Pregninolona também dá origem a uma coisinha chamada DEA. Já ouviram falar do DEA, né? Ele tem um papel hormonal próprio. A gente dosa ele na forma de sulfato de DEA, que é a forma que fica circulando, que é uma forma de armazenamento do nosso organismo, para a gente ver os estoques de DEA. Por isso que a gente gosta de dosar o sulfato de DEA, para olhar estoque do DEA, tá bom? E a partir dele a gente tem a formação da androstenediona, que vai finalmente dar origem à testosterona, tá? Androstenediona, testosterona e diretamente vai dar origem à estrona também, né? E olha só, testosterona dando origem ao estradiol, que é aquilo que eu falei. Estradiol tem importância em homens e mulheres, testosterona tem importância em homens e mulheres. Vocês precisam parar com aquela crença de que testosterona é o hormônio masculino e que estrógeno e progesterona são hormônios femininos. Não, nós temos concentrações diferentes, mas todos esses hormônios estão nos dois organismos. E progesterona tem uma função importantíssima, o equilíbrio dela no homem, para evitar disfunção erétil também. Não é a nossa aula de hoje, mas pode ficar para uma próxima, né? De repente, se vocês quiserem algum tema que eu fui citando aqui, vocês podem colocar nos comentários, né? Que seria legal assistir uma aula sobre tal tema, né? Que eu citei aqui. Então, a testosterona, junto com a dihidrotestosterona aqui, ó, dihidrotestosterona, DHT, são os dois androgênios e bem importantes para a libido. Dihidrotestosterona e a testosterona. O DHT, ele é um hormônio que tem função também, é como o DEA, também tem função. Não é só o hormônio do mal, como a gente vê, é porque o excesso de DHT provoca queda de cabelo, provoca hirsutismo, né, crescimento de pelos, acne severa. Sim, tem efeitos colaterais importantes se ele ficar exagerado, mas ele tem função muscular, ele tem função na libido, desenvolvimento, né, das características masculinas, por exemplo, na adolescência, é muito relacionado à presença do DHT em boas doses. Agora, tem que ter o equilíbrio. Então, eu posso estar, por exemplo, transformando muita testosterona em dihidrotestosterona. Eu estou com muita perda da testosterona para esta via também. E aí a gente começa a puxar o que faz com que eu comece a ter um aumento aí do DHT. Resistência insulínica, afeta 5-alfa-redutase. Aí eu começo a interrelacionar. Resistência insulínica vem por quê? Porque eu estou consumindo excesso de carboidratos, né? Estou comendo errado, estou ingerindo poucos nutrientes para regular a minha liberação de insulina, estou tendo estresse oxidativo que está estragando os receptores de insulina também, e aí eu preciso mais insulina para ter o efeito, uma série de coisas aí em relação à resistência insulínica. E vai afetar a minha 5-alfa-redutase. Eu posso então começar a transformar a testosterona em DHT. Então assim, DHT ele tem que estar num nível bom. Já vamos falar dos exames, a gente já coloca para vocês qual é o nível, tá? Beleza, envolvido na minha libido, testosterona e DHT. Então eu preciso ter essas coisinhas aí para ter libido. E infelizmente as mulheres estão com uma baixa terrível de testosterona. Então, se eu fosse pensar, além do rastreio, da anamnese, do detalhamento do perfil clínico do meu paciente, para pegar todas essas questões que eu falei, principalmente de neurotransmissores,
de neuropeptídeos, coisas que não tem muito um exame específico, eu preciso ter esse conhecimento, esse detalhamento. E para os hormônios, eu posso dosar os hormônios. No sangue, você acha em qualquer laboratório num preço acessível e o convênio geralmente cobre. Na saliva, seria muito legal. Diferença de sangue e saliva. Sangue, eu consigo ver produção, síntese, liberação e transporte. Na saliva, eu consigo ver o quê? O quanto do hormônio entrou na célula. Não significa que se eu estiver produzindo, liberando na corrente sanguínea, que eu vou ter uma quantidade boa dentro da célula. Por quê? Porque eu preciso de receptor. E aí entra a resistência hormonal, que eu já citei várias vezes nessa aula. Né? De repente eu tenho um receptor comprometido por glicação, por EIGs, produtos de glicação, porque eu tenho resistência insulínica. De repente o meu receptor foi comprometido por estresse oxidativo, eu não tenho nutrientes antioxidantes, eu tenho um organismo inflamado e eu fico produzindo radicais livres em excesso o tempo inteiro. Por isso que tem muita relação intestinal aqui. O grande órgão que geralmente nos traz inflamação crônica sistêmica de baixo grau é o intestino inflamado, é o intestino agredido por alimentos que eu não tolero, que eu não faço digestão, por parasitas, por bactérias e fungos que moram ali e são patogênicos. Tem tudo isso para pensar. Vamos fazer um resumão dos exames aqui para a gente finalizar? Afinal, né? A gente está curioso aqui para saber o que olhar. Eu fui falando para vocês aqui, então eu fiz um resumão. Então veja, obviamente que nós vamos olhar a testosterona total para tentar entender a síntese. Agora, eu preciso também da testosterona livre, tá? Por quê? Aí entra o teu conhecimento de como os hormônios são transportados. Estão vendo que eu deixei um SHBG aqui? Os hormônios são transportados, eles são gordura, eles são lipossolúveis, então eles não têm muita porção livre na corrente sanguínea. Por quê? Porque é muita gordura e geralmente quando é gordura, o nosso sangue é aquoso, nosso corpo usa transportadores para fazer o estoque. Então o SHBG é o transportador tanto dos androgênios, não é só da testosterona, quanto dos estrogênios. Então tem muita coisa que pode mexer no SHBG. E qual que é o problema aqui? Por que eu tenho que dosar a testosterona livre? Porque aquela que estiver ligada ao SHBG, ela não vai ser ativa. A testosterona que é ativa, que vai gerar o efeito no organismo, é a testosterona livre, que ela consegue encaixar no receptor. Aquela que tiver no SHBG, ela é o estoque. Conforme a concentração de testosterona no sangue vai diminuindo, porque o corpo vai metabolizando, vai utilizando, o SHBG vai liberando essa testosterona. Agora, se eu tiver um SHBG muito elevado, né, qual que seria o ideal? O ideal para homem seria, eu vou falar de um exame mais padrão, tá? Os valores de referência podem variar e vocês precisam saber a técnica dos quartis. Vocês já ouviram falar da técnica dos quartis? Quando eu divido a distância dos exames para falar dos valores ótimos, lembrando a vocês que nós não trabalhamos apenas olhando o valor de referência, a gente precisa entender de otimização. Já fiz aula só para falar disso, então vocês, por favor, acompanhem aqui no canal. Tem uma aula, certeza que se você clicar aí no meu canal, técnica dos quartis, eu vou te explicar isso em detalhe, tá bom? Nós dividimos essa distância em 4 quartis. Quando uma coisa é muito boa e eu preciso ter doses altas, eu digo que tem que estar no 3º e no 4º quartil. Então, a testosterona total, ela tem que estar no 3º e no 4º quartis. Então vamos lá. Valor de referência do homem. Tem que ser de 200, eu tô chutando, tá? 200 e pouquinho ou 190 até 800. Onde eu quero que esteja? Em 230 ou em 800? 750. Se o valor de referência for 1000, eu quero que esteja em 999, porque é um hormônio importantíssimo. Então eu quero que esteja no mínimo no 3º quartil, mas o ótimo seria o 4º quartil. Para mulheres, digamos que seja lá de 10 a 60, porque varia também o kit do laboratório, hein? Vocês têm que olhar sempre isso. Qual o valor mínimo e máximo daquele exame que você fez ou que o teu paciente fez, para você entender o quartil ideal. Por isso que não tem como ficar decorando marcados, porque a gente tem diversos kits, né, gente? Ficar decorando aí muda o kit e você não sabe mais trabalhar. Por isso tem que saber fazer a técnica dos quartis. Então vamos lá, de 10 até 60. Vamos dizer que 3º quartil seja acima de 35. Não sei, não fiz a conta aqui. Então a tua paciente tem que estar no mínimo
com 35, mas qual que seria o ideal? 50. Aí você vai olhar, a paciente está com 12. Não vai funcionar, tá? Vai ter falta de efetividade hormonal. Então, é assim. Testosterona livre, mesma coisa. Terceiro e quarto quartil. SHBG, que é o transportador de hormônio. Geralmente a gente torce para estar no máximo no segundo quartil. Se tiver muito baixinho, é ruim também porque não tem estoque, não tem reserva. Mas ele tem que, por exemplo, para o homem, seria ideal estar por volta de 35. E para a mulher, no máximo, em 75. Acima disso, já seria uma forma de você sequestrar o hormônio. Você está tendo síntese, mas em vez de o teu hormônio estar disponível para fazer o efeito, ele está dentro do SHBG. E aí a gente teria que fazer uma aula só para falar das coisas que interferem no SHBG, resistência insulínica, obesidade, uso de anticoncepcionais. Por quê? Porque eu não falei para vocês que o estrógeno também é transportado no SHBG? Você joga um monte de hormônio sintético na corrente sanguínea, o corpo, em resposta, fala, meu Deus, é muito hormônio entrando. Vai construir um monte de SHBG para segurar esse hormônio. Mas aí o que acontece? O SHBG não é seletivo. Ele não vai pegar só o hormônio sintético que você tomou. Ele vai pegar também a tua testosterona. É por isso que mulheres em uso de anticoncepcional têm falta de testosterona disponível e, consequentemente, de libido. E aí? É uma escolha que você está fazendo. É um milagre aqui fazer desaparecer o efeito adverso, nós ainda não conseguimos. Dihidrotestosterona tem que estar no segundo e no terceiro quartil. Pouco é ruim, excesso é ruim. Não acabei de falar para vocês que causa queda de cabelo, acne, um monte de coisa, o excesso. Então, segundo e terceiro quartil. Prolactina tem que estar dentro dos valores de referência. Então, abaixo do limite. 22 para mulher, é 18 para homem. Tem que estar abaixo disso, tá ok. Ela não está alta, não está demonstrando falta de dopamina. Então, dentro do limite. Beleza. Já fiz a minha listinha aqui dos hormônios mais específicos. Mas, como eu disse para vocês, se eu tiver uma baixa de testosterona, eu tenho que tentar entender de onde veio essa baixa. Por isso eu tenho que dosar o cortisol, para ver se eu não estou tendo perda de precursores para o cortisol. Aí eu doso junto o sulfato de DEA, porque é ele que vai me mostrar se eu já estou afetando o eixo da testosterona, porque o DEA é o meu precursor. Se eu estiver desviando precursores só para o cortisol, a primeira coisa que vai cair é o DEA. Então eu tenho que usar as duas coisas. Cortisol versus DEA. Cortisol tem que estar no terceiro quartil. O excesso de cortisol é ruim e a falta dele também. O DEA tem que estar no terceiro e quarto quartil. E por que olhar a insulina? Porque aí eu tô pensando na resistência hormonal, né? Eu tô pensando que se eu tiver resistência insulínica, eu estou afetando também os meus receptores hormonais. Eu tô glicando, né? Eu tô deixando o açúcar muito tempo na corrente sanguínea e eu tô alterando a aromatase, eu tô alterando o 5-alfa-redutase. E aí vai dar um resultado ali no meu eixo de hormônios específicos. Então, eu vou dosar a insulina de jejum, a glicemia de jejum. E se eu quiser ver a glicação, avaliar a glicação, eu vou pedir uma hemoglobina glicada, avaliar inflamação e avaliar estresse oxidativo, tá? Quem já me acompanha já sabe como fazer isso, porque isso é pilar de qualquer coisa. Tudo começou aonde? Tudo começou na falta de nutrientes, tudo começou aqui, no excesso de toxinas e xenobióticos, né? Toxinas endógenas e exógenas. Aí gerou isso aqui, estresse oxidativo, inflamação, glicação, que gerou alteração dos eixos intermediários hormonais, que gerou alteração do teu eixo hormonal específico, tá bom? Então, não tem como eu minimizar para vocês uma coisa que é complexa. Tentei facilitar o teu entendimento hoje nesta aula. E se você gostou disso, dessa inter-relação, de entender os exames, eu vou te convidar para uma coisa muito importante, uma imersão que nós estamos fazendo, que vai acontecer no dia 2 de dezembro, e que é justamente para falar de exames laboratoriais, interpretação dos exames e como fazer o raciocínio clínico, que a gente foi fazendo algumas coisas aqui. Só que no dia da imersão eu vou te dar o meu caminho de raciocínio, eu vou te dar um passo a passo. Quais exames eu uso para avaliar o estresse oxidativo? Quais exames é usado para inflamação, para glicação? Quais nutrientes são imprescindíveis que eu dose, né? Quais são os outros exames que mostram função de órgãos, que entram nesse primeiro combo de avaliação de causa? Aí, quais são os hormônios importantes, específicos? Quais são os hormônios intermediários importantes? Então, a gente vai discutir sobre isso.
eu vou te dar um caminho para você raciocinar. Nós vamos simplesmente falar de interpretação, que já é muito, porque a gente não aprendeu na graduação a interpretar exames de forma otimizada, certo? Ou você aprendeu a avaliar os quartis na graduação. Você aprendeu a relacionar as causas bioquímicas com o desenvolvimento das doenças? Acho que não, né? Então já é muita coisa, nós vamos fazer isso também, mas nós vamos criar um passo a passo para depois você montar o tratamento. Isso se chama raciocínio clínico. Como pegar esse monte de exames, esse monte de resultados e raciocinar para estruturar a prescrição, que essa é uma grande dificuldade dos profissionais, inclusive dos meus alunos, as demandas que eles me passam, e foi uma dificuldade minha. Eu tive que desenvolver o meu método, e eu vou passar o meu método para você de como pegar esse monte de exames, organizar e montar o tratamento na sequência de importância. Você não vai deixar passar nada. Não vai ser aquela coisa, eu vou aumentar a testosterona e deixei passar resistência insulínica, estresse oxidativo, deixei de ver que meu paciente tem falta de dopamina, porque eu só pensei na testosterona. Com esse método, você não deixa nada para trás, porque é um método organizado em passo a passo. E aí você vai montando o tratamento dentro desses passos. Quando você chega ao final, você não deixou nada para trás. Então você não pode perder essa imersão. Se você tem essa dificuldade, se você acha que precisa aprofundar para ser realmente um clínico resolutivo, que vai montar tratamentos específicos, vai trazer os resultados que ele espera e, consequentemente, você vai se realizar profissionalmente e ser valorizado, que ninguém é valorizado se não for uma pessoa resolutiva. Se você precisa disso, fica o convite para essa imersão, que nós vamos passar o dia todo juntos no Zoom, ao vivo. Você vai poder interagir, mandar as suas dúvidas e você pode também adquirir a gravação. Professora, no dia não vou poder assistir. Você pode, então, comprar o ingresso com a gravação para você ver depois. Você vai poder ver e rever esse intensivão de conhecimento, vai poder ver quantas vezes você quiser, e aí não vai mais ter essa dor e esse sofrimento de pensar que pode estar deixando alguma coisa importante do metabolismo do teu paciente passar, tá bom? Clica aqui no link que está aparecendo aqui, que você vai ser direcionado e você vai poder ou adquirir o ingresso somente da aula ao vivo, por um valor irrisório, tá, gente? Vocês sabem que um conhecimento desse é muito valioso. Eu tô colocando um preço super acessível para você não ter desculpa para não implementar isso na tua vida. E quem estiver presente já vai começar na segunda-feira a implementar isso, porque é uma coisa organizada. E quando existe um método, você facilita a utilização. Você já sai com aquela ferramenta para começar a implementar nos teus atendimentos. Ou somente ao vivo comigo, ou comprar o ingresso com direito à gravação, que eu estimulo muito vocês, porque vai ser legal ver e rever para ir pegando todos os detalhes, tá bom? Então eu espero você que quer melhorar a tua vida e a vida do teu paciente através desse conhecimento na nossa imersão, tá bom? Um abraço e até a próxima!